Oi, meu nome é Margarete Borges e no Aprendi em Minutos de hoje eu vou falar sobre os envoltórios do coração e dos vasos sanguíneos. Na aula anterior, nós falamos sobre o sistema vascular sanguíneo e nós vimos, que o coração ele age como uma bomba, para ejetar o sangue para ser circulado por todo o organismo. Eu fiz o desenho aqui, da representação da aula anterior, mas eu sou péssima para desenhar, eu fiz um videozinho para explicar melhor. Na aula anterior, o coração ele é composto por 4 cavidades, sendo o átrio direito e o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Nesse desenho, tá bem aqui visível que a parte esquerda do coração, nós vamos ter aqui o sangue arterial, o sangue rico em oxigênio, o sangue oxigenado. E em azul aqui nós vamos ter o lado direito do coração, que é composto por sangue venoso, sangue rico em gás carbônico, um gás tóxico. Nós vimos que entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo nós temos a válvula mitral, também chamada de bicúspide, porque ela possui apenas 2 folhetos. O sangue ele chega aqui no átrio esquerdo através ali das veias pulmonares, E daí ele é enviado aqui para o ventrículo esquerdo através da válvula. Então essa válvula ela tem 2 funções, Ela serve de comunicação entre o átrio e o ventrículo, para o sangue descer aqui para o ventrículo. E quando o sangue desce e ela se fecha, ela vai funcionar aqui como antirrefluxo, Ela vai impedir que o sangue ele volte aqui para o átrio. Depois esse sangue ele é lançado na aorta, que é uma artéria, aqui o tronco aórtico, através aqui da válvula aórtica, e esse tronco aórtico ele vai se ramificar, vai se dividindo, e à medida que ele for ultrapassando o corpo, ele vai recebendo outros nomes, levando o sangue oxigenado para todas as células do organismo. Daí há o processo ali metabólico das células, liberando o gás carbônico. Esse sangue ele retorna aqui, através aqui da veia cava superior para o ventrículo, para o átrio direito. Então esse sangue ele é enviado para o ventrículo, direito, através aqui da válvula tricúspide, o átrio ventricular. Daí, o coração vai bombear esse sangue aqui através da artéria pulmonar, através aqui da veia, através da válvula pulmonar. E é lançado aqui para os pulmões, através da artéria pulmonar direita e esquerda, para ser novamente, oxigenado lá nos pulmões. Um detalhe que eu não falei lá no vídeo é que entre o átrio direito e o átrio esquerdo, entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, existe uma parede aqui, olha. Essa parede, ela é chamada de parede interatrial e aqui embaixo, entre os ventrículos, entre parede interventricular. Nós vimos que entre o átrio direito e o ventrículo direito precisa haver uma comunicação. E essa comunicação ela é feita pela válvula tricúspide, porque ela tem 3 folhetos, ou válvula atrioventricular. E entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, nós temos a válvula bicúspide, ou também chamada de mitral. Além de permitir a comunicação entre o átrio e o ventrículo direito, átrio e ventrículo esquerdo, elas impedem o refluxo de sangue, Que o sangue ele retorne do ventrículo para o átrio. Só que entre o átrio direito e o átrio esquerdo não pode haver essa comunicação, Porque nós vimos que o lado esquerdo tem sangue oxigenado, ou seja, sangue rico em oxigênio. E entre o lado direito do coração nós vamos ter um sangue rico em gás carbônico, um gás tóxico. Se haver uma comunicação entre o átrio direito e esquerdo, esse gás carbônico ele começa a invadir aqui, a região esquerda do coração. Essa condição é chamada de sopro cardíaco. E a pessoa vai começar a apresentar ali vários sintomas, Cansaço, fadiga, falta de ar. E isso não é o ideal, Isso não é interessante. Então, essa condição aqui ela vai ter que ser consertada. Como eu falei na aula anterior, o coração ele está localizado no mediastino torácico, Ou seja, ele está bem no centro do tórax,
né? As pessoas costumam dizer que o coração está no lado esquerdo, só que na realidade ele está bem no centro. O que acontece, né, que dá essa sensação que ele está no lado esquerdo, é porque o ápice do coração, ele está voltado, né, ele está apontado ali para o lado esquerdo, né? Bom, voltando a falar sobre a localização, ele está bem aqui no mediastino torácico. O mediastino é um local que fica bem no meio entre os dois pulmões. Na frente do coração, nós vamos ter aqui o externo e as costelas. Ao lado, né, direita e esquerda, nós vamos ter os pulmões. Posterior ao coração, nós vamos ter a coluna vertebral. E o coração, ele está aqui, ó, repousado, né, sobre o diafragma. Lembrando que a diafragma é o principal músculo aqui da inspiração. Vou falar um pouquinho agora sobre os envoltórios do coração, as camadas que revestem o coração. Basicamente são três: o pericárdio, o miocárdio, que fica no meio, e o endocárdio, que fica internamente ao coração. Vamos começar pelo pericárdio fibroso, que é a camada mais externa do coração. O pericárdio fibroso, ele é uma lâmina de tecido conjuntivo. O pericárdio aqui fibroso, ele vai grudar com a pleura parietal do pulmão. Então, esse pericárdio fibroso, ele gruda com os pulmões através da pleura parietal. Ele também vai grudar aqui com o diafragma, com a fáscia muscular do diafragma, que fica aqui abaixo do coração, porque se o coração ele não estiver firme, ele não estiver grudado aos outros órgãos, ele vai ficar ali balançando à medida que nós nos movimentarmos. Então, abaixo aqui nós vamos ter o diafragma, que a fáscia muscular aqui do diafragma vai grudar aqui com o pericárdio fibroso do coração. Nas laterais direita e esquerda, né, vai grudar ali com os pulmões através das pleuras. Posteriormente, o coração vai grudar esse pericárdio fibroso com o periósteo da coluna vertebral. Aqui no canal eu já falei sobre as camadas que revestem os ossos, né, e nós vimos que a camada externa é o periósteo. E anteriormente, o pericárdio fibroso ele vai se grudar com o periósteo do externo e das costelas. Logo depois, nós vamos ter uma outra camada que é o periósteo seroso, ou também chamado de parietal. Nós vamos ter um espaço. Esse espaço ele é chamado de cavidade pericárdia e ele vai possuir um líquido. Esse líquido ele permite a movimentação do coração. Logo depois aqui nós vamos ter o pericárdio visceral, ou também chamado de epicárdio. Bom, logo depois nós vamos ter uma outra camada, que é essa que está bem pintadinha aqui, que é o miocárdio. O nome já diz, mio vem de músculo e cardio vem de coração. Então, esse miocárdio ele é feito por tecido muscular cardíaco. Logo abaixo, né, nós vamos ter uma camada interna que é chamada de endocárdio, que é composta por tecido endotelial, né, por tecido epitelial. Essa mesma camada que reveste o coração, elas revestem os vasos sanguíneos, né? Nós vimos que os vasos sanguíneos, né, nós temos as artérias, as arteríolas e os capilares, né, que vão levar sangue oxigenado para todas as células do corpo. E nós vamos ter as veias e as vênulas, né, que trazem o gás carbônico, né, o sangue rico em gás carbônico de volta para o coração. No caso das camadas que revestem os vasos, elas são chamadas de túnicas, né? São três também, assim como no coração. A camada externa, né, ela é chamada de túnica externa ou túnica adventícia, que é formada também por tecido conjuntivo. Depois nós vamos ter essa camada média aqui, que ela é formada por músculo, só que não é o músculo estriado aqui, presente aqui no miocárdio, né? Esse músculo que é um músculo liso. E depois nós vamos ter aqui a camada mais interna, que é chamada de túnica interna. Ela é formada por endotélio, né? Por tecido epitelial. Lembrando que não são todos os vasos que vão possuir aqui as três túnicas, né? Os capilares, por exemplo, que é aquele vaso bem fininho, né? Que faz de fato ali a troca gasosa, ele é formado apenas pelo endotélio. Nós vimos que os vasos eles possuem três camadas ou três envoltórios. Agora é importante nós falarmos um pouquinho sobre as diferenças entre os vasos e as artérias.
Os vasos, eles são mais finos, as paredes dos vasos são mais finas em relação às paredes das artérias. As paredes das artérias, principalmente as que ficam mais próximas do coração, elas são mais grossas, né? Porque elas têm que suportar ali a pressão que o coração faz ali sobre o sangue para ele poder ser ejetado. Uma outra diferença é que as veias, elas possuem válvulas para impedir que o sangue ele retorne para as células. Já as artérias não, elas são lisas. E em regra, né, as artérias elas levam sangue oxigenado, mas nós já vimos as exceções, né? Porque as artérias pulmonares, por exemplo, elas levam sangue rico em gás carbônico. E as veias, em regra, elas transportam gás carbônico, mas nós vimos também a exceção, que são as veias pulmonares que trazem o sangue oxigenado ali para o coração. Resumindo, o coração ele está localizado no mediastino torácico entre os pulmões, acima do diafragma. Anteriormente nós vamos ter o externo e as costelas, né? Nas laterais direita e esquerda os pulmões, posteriormente a coluna vertebral. Os envoltórios do coração são 3, né? O pericárdio, que fica externamente, e ele é dividido em pericárdio fibroso e pericárdio seroso. E o pericárdio seroso, ele é dividido em pericárdio seroso parietal e visceral, também chamado de epicárdio. Depois nós vamos ter o miocárdio, que é composto por um músculo cardíaco, estriado. Já o pericárdio é por tecido conjuntivo. E depois, internamente, nós vamos ter a camada interna, né? Que é o endocárdio, que ele é feito por tecido endotelial, né? Por tecido epitelial. Já os vasos sanguíneos, nós temos a camada interna, a camada média e a camada externa, também chamada de adventícia, que é mais ou menos o mesmo tecido ali que reveste as camadas do coração. Nós vimos também a diferença, né, entre artérias e veias. As artérias as paredes são mais espessas, já as veias são mais finas. E nós temos também a presença de válvulas nas veias, já as artérias elas não possuem válvulas. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula.